Olá pessoal, meu nome é Raíssa, sou professora de Química, Física e Matemática e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mediatriz e bissetriz, certo? Antes de falar sobre essas duas semi-retas ou esses dois segmentos de reta, a gente vai falar um pouquinho sobre ângulos. A gente tem que revisar alguns ângulos que são fundamentais. Os ângulos eles podem ser classificados da seguinte maneira: um ângulo agudo, que é um ângulo entre 0 e 90 graus, o ângulo reto, que é o ângulo de exatamente 90 graus, geralmente representado por um quadrado aqui na parte do ângulo e uma bolinha, ok? O nosso ângulo obtuso, que é o ângulo maior do que 90 graus e menor que 180, e o nosso ângulo raso, que é o ângulo de 180, que é conhecido como ângulo meia volta. Essas classificações, elas são do ângulo sozinho, tá, pessoal? Então, um ângulo de 0 até 90 graus aqui vai ser agudo, um ângulo de 90 graus vai ser reto, um ângulo obtuso vai ser de 90 até 180 graus, e o raso vai ser de exatamente 180 graus, ou ângulo de meia volta. Bom, agora, quando a gente tem dois ângulos ou mais, a gente pode classificar eles como sendo ângulos complementares ou suplementares. Ângulos complementares tem que ser a soma dos ângulos, pode ser 2 ou pode ser mais de 2, tem que ser igual a 90 graus. Então, aqui no nosso caso, alfa mais beta tem que ser 90, certo? Então, a soma dos ângulos tem que dar um ângulo reto, ok? Agora, quando os ângulos são suplementares, a soma dos ângulos precisa dar 180 graus, então é um ângulo raso. Então, aqui no caso, alfa mais beta é igual a 180. Então, o que muda neles é a medida. Os ângulos complementares, a soma tem que dar 90, e os ângulos suplementares, a soma tem que dar 180. Bom, depois de aprender tudo isso, a gente vai falar agora um pouquinho sobre bissetriz. A bissetriz ela é uma semi-reta que divide um ângulo em lados congruentes, certo? Congruentes são semelhantes. Em outras palavras, ela é uma linha reta que divide um ângulo em dois lados iguais, certo? Então, ó, o ângulo ele é dividido em dois iguais, independente do formato desse ângulo. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um ângulo, vamos supor, de 60 graus, todo esse ângulo aqui, ó, inteiro, certo? Qual seria o ângulo novo após riscar a bissetriz? Seria em 30 graus, que seriam os dois alfas aqui, ó, certo? Alfa aqui e alfa aqui. Então, o alfa, nesse caso, seria 30 graus. E se eu tivesse um ângulo de 90 graus, qual seria o meu ângulo novo depois que eu tivesse riscado a bissetriz? 45 graus. E assim por diante, ok, pessoal? A bissetriz ela pode ser muito utilizada nos exercícios, principalmente nessa questão de descobrir qual é o ângulo que ela vai estar formando, ok, pessoal? Bom, além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a mediatriz. Ela é parecida com a bissetriz, mas não é a mesma coisa. A mediatriz, ela é uma reta perpendicular a um segmento de reta, que passa pelo ponto médio desse segmento. Então, a mediatriz, para você conseguir desenhar a mediatriz de uma reta, você precisa seguir o seguinte procedimento aqui do GIF. Você pega um compasso, risca de um lado, risca do outro, você vai encontrar dois pontos. Você pega esses dois pontos e faz uma reta exatamente no meio. Aqui vai ser a nossa mediatriz, ok, pessoal? A mediatriz ela é conhecida como ela tem os pontos equidistantes. Então, qualquer ponto que você pegar aqui da reta, né, A ou B, se você tiver aqui, vai ter exatamente a mesma distância na mediatriz, ok, pessoal? Bom, isso aqui é muito utilizado geralmente em exercícios quando a gente vai construir hospitais, ou parques, ou bibliotecas. Por exemplo, a biblioteca precisa ficar numa distância equidistante de duas escolas. Onde que a gente vai construir essa biblioteca? Aí é só você riscar a mediatriz e encontrar o local, o ponto médio ali,
aonde seria mais interessante de construir essa biblioteca. Ainda a gente vai ter a mediatriz de triângulos, tá, pessoal? O triângulo, ele tem 3 mediatrizes, porque ele tem uma mediatriz para cada lado dele. Porque a mediatriz, ela vai ser aqui, ó, exatamente 90 graus da nossa reta. No caso, por exemplo, esse lado C, ó, A e B, tá vendo? A reta C é a mediatriz do lado A e B. Agora, a reta A, tá vendo aqui, ó? Essa é a reta A, né? Ela é a mediatriz do lado B e C do triângulo. E a reta B, ela vai ser a mediatriz do lado A e C do triângulo, ok? Então, cada lado do triângulo vai ter a sua mediatriz, porque a mediatriz tem que ser perpendicular à reta que ela está sendo construída, ok, pessoal? Bom, é isso na aula de hoje. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal.